Olha, eu vou falar pra vocês, fazia tempo que um filme não me deixava tão empolgado, tão fascinado, a ponto de eu ficar na ponta da cadeira sem saber o que pode acontecer. Top Gun Maverick é uma continuação de Top Gun, lançado em 1986. E nesse filme acompanhamos Pete Maverick, vivido por Tom Cruise, e que após 30 anos sendo um dos principais aviadores da Marinha, retorna para ser o mentor e treinar uma nova equipe do projeto Top Gun. E enquanto no primeiro filme nós temos a direção de Tony Scott, o irmão do Ridley Scott que faleceu em 2012, aqui nós temos a direção de Joseph Kosinski, e que ele faz jus ao legado de Tony, não mudando quase nada em questão de linguagem de câmera, em questão de visual. Não, nada disso. Tudo aquilo que o Tony faz no primeiro filme, ele pega e replica aqui nesse segundo, obviamente trazendo um ar novo, até porque é uma nova história, sabe? Então você vai ter todo o visual e todos os enquadramentos que você tinha no primeiro Top Gun e também toda aquela loucura de movimentação de câmera, até porque estamos falando de um filme de pilotos de caça, então a câmera real tem que acompanhar os movimentos do avião, tem que fazer todas aquelas loucuras, aquelas pirotecnias, pra te dar mesmo toda aquela sensação de vertigem e de velocidade. Mas além de toda essa maluquice, o Joseph sabe filmar muito bem as cenas de diálogo, cenas que a câmera precisa estar mais parada, mais estabilizada. Ele sabe filmar muito bem disso, se apropriando da luz e principalmente das sombras ao seu favor, que é uma das marcas visuais do Top Gun, quando ele filma contra a luz do sol, na chamada Golden Hour, que o sol tá se pondo e você tem aquele visual mais amarelado, e ele filma contra essa luz justamente para causar aquele efeito de sombras e só ficar a silhueta dos personagens na tela. Acho isso incrível. E tá completamente certo, Você mantém a identidade visual do primeiro filme, mas o atualiza em questão de história. E obviamente esse é o forte desse filme aqui, porque o roteiro ele não se prende somente ao estímulo da nostalgia, somente a relembrar momentos clássicos e jogar aquilo na sua cara para poder te dar aquela sensação de nostalgia. Obviamente tem um momento para isso, ele relembra várias cenas clássicas, vários enquadramentos clássicos, várias músicas, do primeiro filme, justamente, porque é a mesma franquia e tudo mais, ele quer conquistar o público por causa disso, mas no fim do dia não é necessariamente isso que vai te ganhar nesse filme aqui. O que vai prender a sua atenção nesse filme aqui é justamente você ver a evolução do Maverick como personagem, sabe? Enquanto no primeiro filme ele era um moleque e tudo mais, estava nascendo ainda, basicamente, aqui ele já é um homem, sabe? Já é responsável, já é maduro, tenta enxergar as coisas de forma mais ampla, fora da caixinha, e é por isso que ele é chamado para ser o professor, para ser o mentor. Por quê? Porque ele é o melhor. Eu sou o melhor. Então ele vem para esse filme aqui não só com a difícil missão de ensinar, uma nova galera Top Gun, de ensinar esse pessoal a ser melhor do que ele, como também de tirar essa arrogância que eles têm de tipo, eu sou formado no projeto Top Gun, eu sou o melhor piloto de caça que existe. E ele vem e fala, vocês se acham os melhores só porque vocês sabem pilotar um caça? Isso aí o inimigo também sabe, entendeu? Vocês têm que ser diferentes. E falando um pouco sobre esses personagens novos, sobre essa nova equipe Top Gun que entra, é muito legal você ver como o filme apresenta eles, sabe? De forma super natural, e o roteiro pouco a pouco vai te apresentando cada um deles e vai desenvolvendo a relação entre eles ali, quanto equipe, e também desenvolvendo a relação do Maverick com eles, essa relação de mentor e aluno que ficou sensacional. E o legal é você ver ali que cada um tem a sua personalidade, sabe? Suas peculiaridades, seus medos, seus traumas pra lidar, E o da hora é que o filme não esquece de nenhum deles, sabe? Cada um tem seu momentinho ali pra poder se destacar. E principalmente quando o filme aborda essa questão do Rooster com o Maverick, que o Maverick carrega essa culpa até hoje, da morte do Goose e tal. Essa é uma das principais tramas do filme, essa culpa, esse fardo que ele carrega nas costas. E é legal que o Maverick, pouco a pouco, vai aprendendo que ele não precisa, ele não tem que deixar esse fantasma do passado assombrar ele, e ele não pode impedir o moleque, o moleque super talentoso, ele não pode impedir a carreira do moleque por causa, dessa culpa que ele sente. E pouco a pouco o filme vai desenvolvendo isso, essa trama vai se desenrolando e fecha de uma maneira sensacional, sabe? Então olha como você tem aqui um roteiro extremamente sólido, bem construído, em que cada coisa que acontece tem um propósito narrativo muito forte. E ele consegue desenvolver cada situação com uma riqueza de detalhes incrível, dando o devido tempo para cada uma ocorrer, para você conseguir sentir a emoção de cada momento do filme. E o mais importante, sem deixar o ritmo do filme morrer em momento algum. Esse filme aqui é um total gráfico positivo em que pouco a pouco ele vai crescendo dentro de você até chegar
em seu ápice final, em que eu particularmente fiquei na ponta da cadeira, literalmente na ponta da cadeira, sem saber o que ia acontecer. Eu tava fascinado, eu tava completamente imerso naquele filme, tava completamente imerso naquela história e eu saí do cinema em êxtase. E ainda mais que no final, cara, eu pensava que a qualquer momento o Maverick ou alguém daquela equipe fosse morrer, sabe? Porque, querendo ou não, o filme te prepara pra isso de certa forma, entendeu? Então você fica ali literalmente sem saber o que vai acontecer, entendeu? Não é que nem, por exemplo, o Doutor Estranho, que a gente sabe que a Wanda não morreu ali no final. Aqui não, aqui a gente fica, caraca, será que ele morreu? Será que ele não morreu? Será que alguém vai morrer? Então, cara, é incrível toda essa preparação que a história faz contigo, sabe? De você ficar literalmente aflito e torcendo ali junto com a galera do cinema pra dar tudo certo pra eles, sabe? Isso é maravilhoso, fazia muito tempo que eu não sentia isso, cara. E é claro que não é só o roteiro que colabora pra esses momentos épicos, é um conjunto de fatores, sabe? É o roteiro, é a direção, sabe? É a linguagem de câmera, as atuações, a trilha sonora, e tudo isso eles conseguem fazer com uma maestria tremenda. Então, concluindo, pra mim, esse aqui é um blockbuster perfeito. Não que os outros sejam ruins, mas esse aqui, cara, na minha opinião, tem tudo que um bom filme de ação precisa, né? Você tem, além da ação, obviamente, você tem espaço pra humor, você tem espaço pra romance, você tem espaço pra tristeza, pra emoção, pra empolgação. Você tem espaço pra tudo, pra todos os sentimentos. Esse filme te causa todos os sentimentos em momentos super assertivos. Ele tem timing, ele tem ritmo, ele tem tudo. E o mais legal, a história é tão bem contada que vai conseguir atrair a galera da nova geração que até mesmo nunca assistiu o primeiro Top Gun, e também a galera, obviamente, da velha guarda que assistiu o primeiro Top Gun e tá indo pra esse segundo aqui. A história vai empolgar os dois lados. Então, dito isso, Top Gun Maverick é mais do que um filme, é uma experiência cinematográfica completa. Having any fun yet?